No vídeo de hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro Science of Life After Death, ou Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira e outros colaboradores. Eu sou Rodrigo Scalia, sou psiquiatra e estou aqui hoje para te ajudar a entender melhor esse livro, que é um grande contribuidor para os argumentos sobre a vida após a morte e a ciência que existe por trás disso. E no capítulo de hoje, o que nós vamos ver são os principais argumentos contra a ideia de que a vida continua após a morte. Então, basicamente, nesse capítulo, o que eles exploram? Eles exploram os principais argumentos que pessoas materialistas utilizam para provar que a vida não existe após a morte. Ele vai discutir do ponto de vista empírico, do ponto de vista científico, esses argumentos. E é lógico que, como é um argumento, como a gente viu nos capítulos anteriores, a priori na ciência, ou seja, óbvio que não existe, logo eu vou encontrar informações, eu vou encontrar coisas da ciência para poder provar que não existe. E é justamente o comportamento anticientífico, você já partir a priori de que determinada coisa é de determinada forma, e não investigar aquilo pelos seus argumentos, por aquilo que você tem realmente de comprovação dentro da ciência. Bom, o primeiro argumento contra a ideia de que a vida existe após a morte é que a neurociência prova que a mente é gerada por sinais elétricos do cérebro, que o cérebro explica a mente. E, basicamente, essa ideia é a seguinte: a mente é o resultado de produtos químicos, né? Você tem alterações químicas, você tem substâncias químicas que geram a mente. Essa é a ideia que essa hipótese coloca. E é como se o cérebro fosse uma condição para a mente. E os principais argumentos em relação a isso vêm de três grandes observações verdadeiras, que são a primeira, que a estimulação do cérebro através de drogas, de lesões cerebrais, de disfunções fisiológicas, afeta a mente. Então, a pessoa que tem do nada, o Cage, né, que é um caso famoso dentro da neurologia, uma barra de ferro atravessou o córtex pré-frontal dele, ele mudou o comportamento dele, ele mudou a mente, a forma de operar, a forma de ser. Um AVC faz isso, drogas fazem isso. Então, esse é o primeiro argumento de que o cérebro, portanto, seria gerado pela mente. Aliás, o cérebro geraria a mente. Número 2, existe uma correlação entre áreas específicas e os seus efeitos comportamentais e da mente, né? Então, existe uma correlação entre o cérebro e a mente. Por exemplo, a amígdala provoca medo. O córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo provoca a ativação do comportamento. O córtex pré-frontal ventromedial direito tem a ver com a culpa. Então, essa correlação entre cérebro e mente também é verdadeira. E terceiro, existe um paralelo entre a evolução do desenvolvimento do cérebro e a mente, ou seja, do desenvolvimento da mente. Isso acontece tanto do fator evolutivo animal, quanto nos próprios bebês. Você tem um cérebro mais simples no início da vida e à medida que esse cérebro se evolui, a mente ela parece evoluir também. Então, parece que essas três evidências fazem crer que realmente o cérebro ele gera a mente e não são coisas separadas da mente. Mas o que ele faz aqui nesse capítulo? Ele vai explorar esses pensamentos. Será que isso realmente é verdadeiro? Uma coisa é possível provar a outra utilizando esses três argumentos? Então vamos ver. A primeira coisa que ele traz é o seguinte: olha, dois grandes fundadores da neurociência e da psicologia científica não chegaram a essa mesma conclusão. São eles, o Wilhelm Wundt e o William James. Tá? Então, eles não conseguiam, através do mecanismo fisicista, materialista, explicar a mente. E são fundadores da psicologia moderna científica. Tá? Outros, como por exemplo, neurocientistas Charles Sherrington e Wilder Penfield, também não chegaram a essa conclusão. O Charles Sherrington, por exemplo, o Charles Sherrington, ele é criador do termo sinapse. É ele que explicou, ganhou o Nobel por isso, explicou o funcionamento dos neurônios, como que eles se comunicavam, e ele colocava bem claramente que a mente escapa à química e à física. Então, esses mecanismos que ele descreveu não seriam capazes de explicar a mente, de acordo com ele. O segundo, o Wilder Penfield, ele que mostrou que a estimulação de determinadas áreas se corresponde com a localização de uma determinada função cerebral e da mente. Por exemplo, fazendo neurocirurgias naquela área, você conseguia corrigir ou melhorar ou estimular
determinado membro, que era ali que era estimulado o braço, ali que era sentido o cheiro, ali que era o córtex da visão. E o que ele fala sobre essa questão do cérebro geralmente? Olha só, palavras do Wilder Penfield. Eu cheguei à conclusão que é muito mais simples e muito mais lógico se você adota a hipótese que o nosso ser se consiste de 2 elementos fundamentais. Essa que seria a mente e esse que seria o corpo. Então, é ele que estudou ele de perto, que desenvolveu toda a ciência disso, não acreditava que era o cérebro que estava gerando a mente. Então, apesar de que o fato de pesquisadores não provar que realmente a vida após a morte existe ou que a mente é separada do corpo, isso pelo menos indica que essa conclusão não é tão assim direta, tá? Essa conclusão não é tão direta como um materialista, um fisicista deixaria pensar, né? Todo mundo sabe disso, a ciência sabe disso. Não sabe coisa nenhuma, nós não temos essa comprovação e tem alguns argumentos muito lógicos contra isso, mesmo tendo essas 3 evidências de que existe uma relação, sim, entre o cérebro e a mente. Então, o que é a ideia? De que existe uma ideia que corria antes, que o cérebro seria um instrumento para a manifestação da mente, e não o produtor da mente. Essa é claramente a ideia que está dentro do Espiritismo e no Livro dos Espíritos. E essa ideia, ela já vem, tem um pesquisador chamado William James, né, é um filósofo, físico, né, um cara que estuda a mente, já há muito tempo colocava isso, que o órgão pode ser, o cérebro pode ser um órgão que limita ou determina uma certa forma de consciência que foi produzida em outro local. Onde que é esse outro local? Aí é outra conversa, mas que é separado do cérebro. Nessa perspectiva, o cérebro seria um órgão transmissivo. E aí ele faz uma análise que eu achei simplesmente genial, e por isso que eu acho que esse livro pode ser tão importante para nós, para que a gente tenha formas de debater isso de forma científica, de forma bem apropriada, sem parecer um completo tapado. Você não acredita nisso, é porque você não sabe de nada. Não, peraí, existem cientistas altamente renomados que defendem essa posição. O William James, por exemplo, coloca o cérebro como um órgão transmissivo. E olha só essa metáfora. A TV, vamos pegar a TV. A TV está transmitindo um canal. O que você vê lá? São essas 3 coisas que a gente foi falando, né? Os 3 principais argumentos que o cérebro gera a mente só lembrando, primeiro, o cérebro, a estimulação e a danificação do cérebro muda a mente. Segundo, existe uma correlação entre áreas da TV, áreas do cérebro e a mente. E terceiro, você tem um caráter evolutivo do cérebro e um caráter evolutivo da mente. Esses são os 3 argumentos. Na TV acontece exatamente a mesma coisa, né? Você tem uma estimulação, uma danificação de determinados circuitos da TV, promove claramente atrapalha ou afeta o sinal da TV, né? Se você estraga um LED lá, fica um buraquinho naquele determinado local, você estraga a transmissão da TV. Segundo, existe uma correlação entre circuitos da TV e a área e a imagem que é transmitida, né? Se você, por exemplo, estraga um determinado circuito, aquela área também não vai ser esse LED aqui, ele transmite essa parte da imagem, esse aqui transmite essa, isso aqui capta o sinal. Então existe uma correlação entre o circuito da TV e a imagem que é transmitida. E terceiro, existe uma imagem melhor de acordo com a tecnologia da sua TV. Quanto mais sua TV evolui, melhor a imagem da sua TV, a imagem transmitida. Mesmo assim, não é a TV que gera o sinal. A gente sabe que claramente o sinal vem de outro lugar. O sinal vem da emissora. Então, embora esses 3 argumentos sejam verdadeiros para uma TV, não é a TV que gera o sinal. A mesma coisa, de acordo com essa teoria, aconteceria no cérebro. Apesar dessas 3 coisas serem verdadeiras, né, isso atrapalha a transmissão de um sinal, mas esse sinal não é produzido no cérebro, ele seria produzido numa mente, que aí seria extracorpórea. Então, o fato, né, é que esse filósofo, por exemplo, James, é de 1898. Tá? E mesmo assim ele já tinha essa ideia, né, mais de um século atrás. Essas 3 peças de evidência não comprovam que a mente é gerada pelo cérebro, né? E quando você assume isso, na verdade, você está superestimando a evidência científica que existe. Nós conhecemos muito menos do cérebro do que a gente acha que acredita. E essa correlação não é o bastante para explicar o que é a mente. Ele termina com a frase do ganhador do Nobel, o Eccles, que é um neurocientista, colocando essa tendência geral
de aumentar os resultados do conhecimento científico no cérebro é feito pela maioria dos cientistas e dos escritores científicos. Tá? Então, é a ideia de que a gente está prestes a explicar o que é, a gente está prestes a entender tudo que o cérebro faz. Isso se chama a premissa do materialismo promissório, né? Em que nós estamos ali no vértice, prestes a descobrir exatamente o que cada função do cérebro faz e como gerar a mente através de um computador fazendo as mesmas coisas. E isso, basicamente, não é verdade. É um neuromito ou uma neuromania. Esse é o principal argumento. Vamos para o próximo. O segundo grande argumento discutido a favor do materialismo é que nós deveríamos explicar experiências espirituais e todas as evidências que vão ser trazidas ao longo desse grupo, desse livro, apenas por fatores materiais. Tá? Isso seria um uso errado de um princípio chamado princípio da parcimônia ou a razão de Ockham. O que é isso? Se você tiver duas causas, você deve utilizar a mais simples para poder explicar um determinado fenômeno. Agora, isso é um uso errado porque as entidades não podem ser multiplicadas além da necessidade. Esse é o princípio de Ockham, na verdade, que você não pode multiplicar causas sem necessidade. Agora, para que você possa fazer uma comparação, você precisa ter um mesmo poder heurístico e explanatório. Então, basicamente, o que isso aqui está falando? É que existe uma evidência muito forte que na saúde, em características de doença, por exemplo, você não pode explicar uma doença, às vezes, só com uma única forma de explicação. Se você pegar depressão tem uma causa, tem milhares de causas, tem milhares de evidências, a gente nem sabe exatamente o que é a causa da depressão. É muito mais complexo você examinar múltiplos fatores corroborando para um determinado comportamento do que uma causa genética única. Então, isso é extremamente comum no nosso corpo e não seria diferente com o cérebro. Então, basicamente, esse mesmo princípio poderia ser utilizado para explicar os problemas da teoria materialista mecanicista, já que você pode dizer que é muito mais simples explicar através de uma mente separada do cérebro do que com o princípio materialista, com o conhecimento que nós temos até então. O terceiro argumento discutido é que não existe uma explicação para como a mente poderia influenciar o cérebro. E, portanto, isso não poderia ser verdade, já que não existe um mecanismo de explicação. Como que a mente estaria influenciando o cérebro? Agora, se você parar para pensar, ele começa citando um filósofo chamado John Ioannidis, né? E ele coloca que ele fez um estudo, ele é um epidemiologista. Então, ele estudou várias descobertas acerca de relações que foram feitas epidemiológicas. O que é isso? Começou uma doença aqui, você vai lá e estuda a causa daquela doença. E ele coloca que, na grande maioria das vezes, a evocação de plausibilidade, que é a explicação científica para um determinado fenômeno, ela foi errada. Ela leva para a explicação errada, na grande maioria das vezes. Segunda coisa, embora seja muito útil você ter uma teoria como que alguma coisa funciona, se todas as descobertas realizadas pela ciência só se baseassem em teorias e conhecimento já adquirido, a ciência nunca avançaria. É o caso, por exemplo, e aí ele começa a falar da grande maioria das descobertas que foram em áreas em que não se sabia o porquê de aquilo acontecia, mas acontecia. O próprio antibiótico foi assim. Simplesmente descobriu-se que determinada substância curava pessoas que estavam com infecção. Como que isso acontecia? Não se sabia, mas à medida que essa relação foi feita, foi se investigar como que aquilo era possível. E é por isso que uma nova descoberta, uma associação, um novo fenômeno deve ser investigado a fundo, ao invés de negado a priori. Então, por exemplo, até o começo do século XIX, por mais de 2000 anos, acreditava-se ainda que não existia corpos menores do que a Lua no universo. Passava meteorito na Terra, não, isso é coisa da sua imaginação. Pessoas simplesmente negavam que aquilo existia, porque não existia nenhum corpo menor do que a Lua, simplesmente porque não existia. Quando Newton veio trazer a ideia da lei da gravidade, a primeira das suas leis, a lei de gravidade, acusaram ele de tentar colocar o oculto na ciência, de trazer leis ocultas e maravilhosas para uma ciência que, na verdade, não seria possível. Ele não sabia exatamente o mecanismo, mas ele sabia que era isso que estava acontecendo. Ele descreveu
o que ele estava observando. E, além disso, existe sim várias explicações, ou pelo menos teorias, que tentam explicar como que uma mente não material poderia exercer influência num corpo material. E aí ele traz um livro chamado de Beyond Physicalism. É um livro que é além do materialismo e que explicaria várias teorias diferentes de como a mente poderia influenciar no corpo. Mais do que o objetivo desse livro, quer dizer se essas teorias estão certas ou não, ele quer abrir a ideia de que você não saber explicar um fato não quer dizer que aquele fato não é real. E se assim fosse, a nossa ciência paralisaria por completo. Ele traz ainda um filósofo da ciência, o Robert Almader, que discute justamente a evidência da sobrevivência. A gente pode saber, e assim diz esse filósofo, que alguma coisa acontece, e ainda que a gente não saiba o porquê isso acontece ou como acontece. E isso é muito comum na ciência, logo, esse não é um argumento válido. Vamos para o quarto argumento utilizado. O argumento é o seguinte: a ciência já provou o fisicalismo e acreditar na sobrevivência após a morte significa um supernaturalismo, ou seja, só pessoas supersticiosas ou excêntricas, pessoas com menos conhecimento poderiam acreditar em explicações dessa natureza. E a primeira coisa que ele traz é que o fisicalismo é uma assunção metafísica, não é um fato em si, mas uma forma de explicar o universo. A ciência não tem a pretensão de explicar absolutamente tudo que existe no universo, e isso é impossível, isso está no escopo da sua metafísica, ou seja, especulações metafísicas podem construir hipóteses consistentes que estão no escopo da explicação do universo. E o fisicalismo e o espiritualismo são hipóteses metafísicas, tá? E não a ciência em si tem esse escopo. São coisas diferentes, embora tenha sido uma narrativa de tentar deixar muito claro como se a ciência tivesse essa pretensão, um escopo metafísico completo. Isso não é verdade. A ciência descreve fenômenos, e esses fenômenos frequentemente são, de uma forma, sugerem uma explicação mais materialista, enquanto outros sugerem propósito, consciência, que não podem ser explicados por uma explicação materialista. A segunda parte desse argumento, que é só pessoas extremamente ingênuas e supersticiosas acreditariam na sobrevivência após a morte, ou que existe uma separação entre ciência e acreditar em a sobrevivência de uma mente, ela não é real. Nós já conversamos um pouco no capítulo passado sobre isso, mas pessoas extremamente ligadas à ciência, como Francis Bacon, Robert Boyle, Isaac Newton, Johann Kepler, René Descartes, não eram fisicistas. Em fato, eles eram pessoas que religiosamente acreditavam em buscar a ciência para poder entender a obra do Criador. Além disso, nós temos evidência de que existe uma alta prevalência de crenças na sobrevivência de uma mente entre pessoas que são cientistas, filósofos, psiquiatras e pessoas com uma alta educação. Então, essa ideia de que são simplesmente inocentes não pode ser verdadeira. E terceiro, é uma forma historicamente inacurada de escrever pessoas que acreditam na sobrevivência após a morte como pessoas que nunca acreditaram em fraude ou que nunca testaram hipóteses alternativas, que nunca foram ler sobre ciência. Existe, inclusive, a descrição, o Carden, em 2015, fez uma descrição de mais de 200 cientistas proeminentes que acreditavam na sobrevivência da mente. Existem sociedades criadas para provar de que a mente não sobrevive ao corpo e cujos fundadores se converteram à ideia de que não era possível fazer isso e mudaram de opinião, e ele dá o exemplo aqui. Então, além disso, você tem, finalmente, se acreditar na sobrevivência da mente não nega nenhum avanço da ciência, pelo contrário, você expande. Então, ao invés de ter um supernaturalismo ou alguma coisa necessariamente alguma coisa que substitui as explicações científicas, você acrescenta, você expande, você não endorsa o supernaturalismo necessariamente, mas você expande o naturalismo, e você vê a consciência como um componente irredutível do universo em adição à matéria, mas também sujeita a leis, mesmo que a gente ainda não as conheça totalmente. O quinto e último argumento discutido aqui no livro é que a sobrevivência implica num dualismo cartesiano. Isso é rejeitado por pessoas estudiosas. Primeiro, isso não existe, essa não é a única explicação não fisicista
para a existência de uma mente que sobrevive ao corpo, tá? Não é só o dualismo, mas mesmo em relação ao dualismo, a estratégia mais frequente é a estratégia do espantalho. O que é isso? Você pega a teoria de alguém, transforma ela em algo grotesco, feio, fala aquilo de uma maneira alterada para ela parecer enfraquecida, tá? E essa estratégia, evidentemente, não é uma forma científica de se discutir. É você querer provar uma ideologia. Inclusive, tem um pesquisador citado aqui chamado William Lycan, que em 2009 fez uma análise do dualismo, ele como um exercício de honestidade intelectual, realmente analisando os argumentos, e ele é materialista. Então, um filósofo materialista fez uma análise de argumentos sobre o dualismo, que é a ideia de Descartes, e olha a conclusão dele no artigo. Observando apenas os argumentos em oposição à decência e o que realmente pessoas boas acreditam, né? Como se fosse assim, sem levar em conta, toda pessoa boa acredita no materialismo, obviamente, ou decência, tirando em consideração isso, e olhando apenas os argumentos, o materialismo não tem um suporte melhor do que o dualismo. Então, isso um cara materialista chegou à conclusão estudando os argumentos dos dois lados. Tá? Então, evidentemente, esse argumento também não é possível de ser provado, primeiro porque pessoas extremamente estudiosas, científicas, observaram essa explicação dualista, e isso não pode ser descartado, embora não seja ainda necessariamente a única explicação para a sobrevivência da mente além do corpo. Ou seja, vamos resumir aqui, pessoal, não existe um argumento empírico, evidência, que vai nos compelir a priori a rejeitar a existência de algum tipo de mente que sobrevive ao corpo, de experiências espirituais ou anômalas, como serão discutidas ao longo dos capítulos. Agora a gente encerra aqui o capítulo 3 e vamos para o capítulo 4, onde realmente as evidências começam a serem trazidas. Então nós estamos preparando o campo aqui, levando em conta justamente o que o Alexander fez, esse trabalho maravilhoso nesse livro, e tentando trazer, explicar para vocês o que ele trouxe de discussão que foi tão importante para mim, e como que agora vamos começar realmente as evidências acerca da sobrevivência da alma serem trazidas, tá bom? Te espero aqui na próxima. Se você gostou, deixa aquele comentário para nós, o like, porque isso nos incentiva bastante a continuar com esse conteúdo. Grande abraço, até a próxima.